Olá, eu me chamo Isis, eu tenho 23 anos e sou uma mulher indígena e hoje eu vou contar para vocês sobre um pouco de como eu vivo, onde eu vivo e desmitificar alguns dos estereótipos acerca dos povos indígenas. Bom, a minha aldeia fica localizada no município de Santa Cruz Cabrália, que se chama Coroa Vermelha, e é uma aldeia urbanizada. Sim, nós somos a maior aldeia urbanizada da América Latina e somos mais de 5.000 indígenas localizados nesse lugar. Bom, dito isso, já dá para dizer que é um contexto bem específico e bem diferente do que se espera. E além do mais, somos também conhecidos como a Costa da Invasão. E temos muitos turistas o ano inteiro aqui, então a gente tem constantemente uma relação com pessoas de fora que vêm para cá com muitas curiosidades e muitos estereótipos acerca dos povos indígenas. E durante a minha vida inteira eu convivi com isso e foi um choque de identidade muito grande. Bom, a minha vida inteira eu estudei em escola pública, só que em escolas convencionais, eu não estudei em escolas indígenas, apesar de na minha aldeia ter, nunca estudei. E em certo ponto isso foi bom porque me promoveu um certo tipo de intercâmbio cultural, porque eu, pelo meu fenótipo, quando eu era mais nova eu tinha ainda mais, eu era reconhecida nitidamente como uma pessoa indígena. Minha mãe é muito conhecida aqui no lugar onde eu moro, então todos sabiam o que eu era. E só que a partir de um certo ponto eu comecei a negar algumas características, porque eu sempre tive muito vívida, de forma muito orgânica, a minha cultura dentro do meu cotidiano. E na minha infância eu costumava me trajar, costumava ficar muito tempo com a minha mãe. A gente tem um comércio indígena enorme, a céu aberto aqui, é como se fosse um shopping, então era muito comum que eu ficasse lá nessa época da minha infância. E a partir de um certo momento eu comecei a ter vergonha de me caracterizar ou que me vissem daquela forma, porque em um certo ponto da minha idade aquilo não parecia ser tão descolado assim. Bom, e além do mais, na escola eu também sofri um episódio marcante de racismo que com certeza mudou bastante o meu olhar, porque eu sofri um racismo por parte da diretora e eu sabia que eu estava sofrendo, e isso ficou guardado na minha memória, como eu disse, foi muito marcante. O meu ensino médio eu fiz em um Instituto Federal da cidade vizinha, que é de Porto Seguro. Me formei no ensino técnico em biocombustíveis em 2017 e estou universitária na Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus de Porto Seguro. Eu curso Ciências Humanas e Sociais, já estou quase no finalzinho, e eu faço licenciatura nessa área. Então, assim, isso já é bastante característico, porque, como eu disse, em um momento da minha trajetória escolar eu sofri racismo, e eu sempre me interesso muito dentro da licenciatura em aspectos em que estudem muito sobre educação, sobre estereótipos, educação antirracista, e eu tento levar isso como uma prática muito forte, baseada principalmente nas leis de 10.639 e 11.635, em que tem algumas diretrizes de obrigação de ensino da cultura afro-indígena nas escolas públicas. Então eu levo isso muito forte, e hoje em dia, enquanto estudante de educação, entendo o quanto é importante a gente falar dessas quebras de estereótipos, desse protagonismo dos indígenas contando a sua própria história por eles mesmos. Talvez se eu tivesse tido isso tão presente na minha educação, eu não teria, por um certo tempo da minha vida, tido essa crise de identidade muito forte na minha vida. Bom, e essa crise de identidade é fruto também de certa forma, da estrutura familiar de onde eu venho. Eu sou fruto de um casamento interracial, que quer dizer que a minha mãe é indígena e meu pai é branco.
Então esse choque de cultura é muito forte dentro de mim, sempre foi um conflito, até conseguir, como eu posso dizer, demarcar minha própria identidade, me reconhecer enquanto mulher indígena, apesar dos pesares, e não necessariamente dos pesares, mas das especificidades do contexto de onde eu venho, da minha família e da minha história. Bom, o que eu posso falar sobre estereótipos em que eu ouço bastante é como a gente vive, onde a gente vive, como a gente estuda, onde a gente mora. Bom, eu acho que ele tá mais que nítido, né, que eu vivo em uma casa de concreto, paredes, normal como qualquer outra pessoa. E estou localizada em uma aldeia muito específica, que é uma realidade urbana, em que é diferente da realidade em que minha mãe viveu, muito mais diferente do que minha avó viveu, né? E sou uma mulher de uma geração diferente, que está por dentro de muitos dos assuntos pós-coloniais, modernos e pós-modernos, e que tem muita noção, né, de como funciona o racismo estruturalmente falando, como ele se dá nas nossas relações e como ele dita lugares em que a gente deve pertencer, digamos assim, dentro da nossa sociedade. E tento desmistificar isso dentro da minha própria vivência, da minha própria prática, e espero, enquanto professora, também conseguir levar isso para os meus alunos. Nós temos um órgão de nível federal chamado FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que regulamenta e fiscaliza algumas coisas, por exemplo, como a nossa saúde. A gente também tem a parceria da FUNAI e a CESAI, que é a Secretaria de Assistência Indígena. Então, por exemplo, agora no contexto de pandemia, nós somos grupos prioritários na vacinação. Já fui vacinada e estou num contexto urbano, mas um contexto aldeado, em que sou reconhecida pela minha comunidade. E historicamente reconhecemos que temos sim o dever de continuar protegendo os povos que historicamente foram apagados, foram dizimados, foram exterminados pela cultura branca. A nossa educação aqui, ela está em constante crescimento. A cada dia a gente tem mais avanços. A gente tem um grupo chamado Achohan, a nossa escola indígena aqui, da qual eu já estagiei e consegui presenciar de perto como é a realidade da escola, em que os alunos aprendem uma linguagem bilíngue, em que eles têm a obrigação de aprenderem a língua Pachohan, que é a língua materna, em que se tem um programa de reavivamento dessa língua desde os anos de 1998. Então a gente está nesse processo de resgate e de demarcação, como eu disse, né, do lugar e da importância de continuar perpassando isso. E apesar de tudo isso, as novas gerações terem mais esse acesso, não é comum, por exemplo, na nossa aldeia, em que as pessoas falem na língua materna. Então é um trabalho muito grande a se fazer, mas extremamente necessário, que está em construção e que está em andamento. Bom, no mais, o que eu posso dizer sobre ser indígena, sobre direitos e sobre como eu me entendo no mundo, não é fácil em relação, principalmente estando em um contexto diferente, um contexto urbano, um contexto em que tem tanta contato com uma cultura branca, né, em que o tempo inteiro está dizendo pra gente que os nossos costumes são ultrapassados, não são certos. Foi muito difícil passar por cima disso e até certo ponto também aceitar algumas coisas e não aceitar outras, e saber me impor em relação a essas coisas negativas em que a gente se ouve em relação a algumas mistificações em relação ao indígena. E ser uma mulher jovem que tem acesso à universidade, à educação superior, é fruto de muita luta de antepassados meus,
e de uma geração que está tendo acesso a isso, diferente da geração dos meus pais, que não tiveram acesso, principalmente minha mãe, que é uma mulher de origem pobre indígena. E estar nesse lugar, além de tudo, como eu posso dizer, é um fruto de uma conquista de toda uma comunidade, porque a gente carrega nas costas todo esse peso de se formar e de dizer para os nossos que esse lugar é sim da gente e que não necessariamente a gente precisa estar em uma área só, a gente não precisa estar só na educação, a gente pode, a gente quer, a gente está em outras áreas, a gente está no direito, a gente está na medicina, a gente está na engenharia, a gente está nos grandes centros e a gente está nessas aldeias em diferentes contextos. Nós somos mais de 300 povos por esse território imenso que é o Brasil. O Brasil é um território de origem indígena. Nós temos um apagamento muito forte dessa memória e estamos vivendo constantemente um ressurgimento. Não é bem a palavra, porque a gente não deixou de existir, a gente não tá ressurgindo, a gente tá reaparecendo, porque por muito tempo a gente teve que se esconder. Eu já escutei isso dos meus parentes, eu acho que faz muito sentido. E a gente tá aqui, resistindo há mais de 500 anos, e é isso.